welcome! Seja bem-vindo à sua aula de inglês instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Lembrando, eu sou a professora Clarissa Barros. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre tempos verbais do futuro. Os tempos verbais do futuro, eles podem ser desdobrados em 4 tipos diferentes de tempos verbais. Na nossa aula, a gente vai focar no tempo verbal conhecido como Simple Future ou Future Simple. Vamos lá. O Simple Future, ele é tradicionalmente associado ao uso do will, certo? Mas a gente vai ver que existem outras formas de se usar esse tempo no futuro. Vamos lá. Destaque-se também que o will, ele é um verbo auxiliar. Ele é um auxiliar, ou seja, ele é um verbo, mas ele não tem significado dentro da frase. Ele é apenas auxiliar principal a ser conjugado no futuro. Então, o will, ele deve sempre acompanhar um verbo principal no infinitivo, sem a preposição to. A gente vai ver a forma do Simple Future usando will um pouquinho mais para frente. Olha o exemplo aqui. Greta will come to Brazil. Então, eu tenho o will seguido de um verbo sem o infinitivo, sem o to, sem a preposição to. Então, Greta virá para o Brasil. Então, quanto ao uso, os gramáticas descrevem diferentes situações em que você vai usar o will, que vão além do entendimento de que o future simple indica somente uma ação no futuro. Então, de acordo com a situação, você vai entender se é o caso ou não de usar o future simple com o will. Vamos analisar cada uma dessas situações. Na sua apostila, você tem um gráfico, uma tabelinha, explicando cada situação, as situações específicas para cada tempo verbal no futuro. Então, na nossa tabelinha, a primeira é, quando eu preciso indicar uma ação no futuro, não imediata, certo? Então, olha lá, I'll finish this course in 2014. Eu vou terminar esse curso em 2014. Oferecimento, quando você oferece algo a alguém. Então, por exemplo, you can't do this task by yourself. I'll help you with it. Você não pode fazer essa tarefa sozinho. I'll help you with it. Eu vou lhe ajudar. Ou seja, você está se oferecendo, você está oferecendo a sua ajuda. Promessa, toda vez que você for prometer alguma coisa para alguém ou algo. Então, olha lá, olha o exemplo. I promise, eu prometo, I'll do all exercises of this class. Então, eu prometo que eu farei todos os exercícios dessa aula, ok? As outras situações em que eu vou usar o will vai ser quando eu fizer algum pedido educado a alguém, quando eu quiser algo e eu preciso exprimir isso de uma forma educada. Olha só, will you please explain the subject again? Ou seja, você poderia explicar esta matéria de novo? A quinta situação em que eu vou usar o will para exprimir o futuro vai ser quando eu fizer uma predição. Predição é uma previsão, mas é uma predição sem base em fatos atuais. Você não tem nada que te indique que algo vai acontecer. Ela simplesmente é uma predição que você acredita que vai acontecer sem nenhum embasamento. Olha lá. Maybe the vending machine will be a success. Então, talvez a máquina de venda será um sucesso. Isso não está baseado em nenhum fato, nenhuma informação, é apenas aquilo que você acredita e ponto. A outra situação em que você vai usar o will para exprimir futuro vai ser quando você precisar falar de decisões tomadas no momento da fala. Ou seja, você decidiu ali, você não teve um planejamento, você simplesmente vai fazer. I don't know what machine means. Eu não sei o que máquina significa. I'll look up this word in the dictionary. Ou seja, eu vou olhar, eu vou procurar essa palavra no dicionário. Ou seja, você decidiu ali na hora que iria usar o dicionário para procurar a palavra. Então, vamos falar um pouquinho mais da forma do uso do will. Na forma afirmativa, eu vou usar o verbo auxiliar will, acompanhado de um verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Ele é um tempo verbal bem tranquilo de ser usado, porque a mesma conjugação verbal, ela vai ser usada para todas as pessoas. Então, lembrando, vou ter o sujeito, vou ter o will e eu vou ter o verbo principal no infinitivo sem o to aqui na frente. Então, por exemplo, se o verbo é to play, jogar, eu vou tirar e só vou usar o play. Então, olha só, I will play, eu vou jogar, ou eu jogarei. You will study, você vai estudar. He, she, it will work.
Você ou eles ou elas vão estudar ou estudarão. We will eat. Nós vamos comer ou nós comeremos. You will try. Vocês tentarão. E they will cook. Vocês cozinharão ou irão cozinhar. Ok? Lembrando, não há inflexão de pessoa. A conjugação é ela mesma para todas as pessoas. Certo? Lembrando, a gente pode usar a forma contraída do will com o sujeito. Então, por exemplo, a contração de I com will vai ser I'll. Contração de you com will vai ser you. A contração de he com will vai ser he'll. A contração de she com will vai ser she'll. E aí por diante. Então, existe uma forma de se contrair na afirmativa o sujeito com o will, que ele é bem mais usado na forma coloquial. Quando a gente vai para a negativa, a forma da negativa ela é feita com o sujeito mais o auxiliar will com a partícula not, seguido do verbo principal sem o to. Então, quem vai fazer negativa é o will. Você pode colocar o not seguido do will, ou então você pode usar a contração. A contração will com not vai resultar no won't. E aí você vai decidir o que vai usar. Então, é a mesma conjugação para todos os sujeitos, não muda. I will not play, eu não irei jogar. You will not study, você não irá estudar. E assim por diante, não muda. Eu posso usar o will not ou eu posso usar o won't. Por exemplo, I won't play, eu não jogarei, certo? Para a forma interrogativa, a frase interrogativa ela é formada pelo auxiliar will, seguido do sujeito, seguido do verbo principal no infinitivo. Então, o will passa para frente e faz a interrogativa e faz a pergunta. Olha a pergunta, will you study? Você vai estudar. É a mesma conjugação para todas as pessoas, não muda, não varia. Então, vamos fazer uma recapitulação. Eu vou usar o simple future com will em 6 situações específicas. A primeira é uma ação futura, que ela não é imediata, ela vai acontecer em um ponto do futuro. Quando eu oferecer alguma coisa para alguém. A segunda, quando eu prometer algo a alguém. Quando eu precisar pedir algo, mas de forma educada. Predição ou previsão sem nenhum embasamento em fatos ou situações. Decisão tomada no momento da fala. Então, quando você tiver essas 6 situações, você vai usar o simple future usando o will, ok? Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. A gente falou hoje sobre o simple future, ou futuro simples, usando o will. Espero que vocês tenham gostado da aula. See you next class. Bye, bye.